aqueles animes que você vai assistindo, mas chega no final você fala, tá, poderia ser melhor, ou nem precisa chegar no final, só na metade dele você fala, tá, isso não era o que eu esperava, velho, poderia ser bem melhor, né? Então, se isso já acontecer com vocês, se preparem, porque vou apresentar alguns animes desse tipo, porque na moral, meus amigos, eu fiquei muito indignado com eles, e eu queria desabafar um pouco com vocês. E se você quer saber quais são esses animes, então assiste esse vídeo até o final, mas antes, né, vamos fazer o procedimento padrão, que é deixar o seu joinha e também se inscrever no canal para você receber mais recomendações futuramente. E claro, ativa o sininho. Opa! Eu sou o Siledari. Antes eu vou falar que isso tudo é a minha opinião e com certeza alguns podem discordar comigo. E esses animes que eu vou falar foram os animes que eu ia assistir pensando que seria bom. Eu tinha altas expectativas com eles, que eu não conhecia o original. E ao assistir não acabou sendo bem isso que eu esperava. E o primeiro é esse daqui, Doutor de Monstros. Esse aqui eu estava acompanhando no lançamento dele, porque eu pensava que seria no nível dessa obra aqui, né? Que é uma obra bem bacana, né? Eu confesso, curti pra caramba dela. Inclusive eu assisti mais de 2 vezes. Se você não conhece esse anime, é só clicar no card aqui em cima, porque eu já falei dele em um vídeo. Então, vai lá assistir, é um eti bem bacana. Mas voltando, mas infelizmente não foi bem assim que eu esperava, porque eu tava todo esperançoso. E na moral, é muito sem graça. Nem eti tinha, porque se tivesse pelo menos ia salvar. Tentaram até forçar um etizinho, mas não acabou ficando uma coisa legal. Ficou uma parada bem forçada. Nada a ver. A história é sobre um mundo onde demi-humanos e humanos convivem juntos. E nessa historinha tem esse famoso Doutor de Monstros, né? Como eu falei. Então aí a história vai desenrolando assim. Vida cotidiana desse doutor. Pra não falar que é sem graça esse anime, pelo menos os designers dos monstros são bem bacanas. O que eu fiquei indignado mesmo nesse anime foi esse romance barra harém que eles tentaram fazer e virou pra mim algo bem forçado. Nenhum desenvolvimento de romance, um desenrolar para o romance teve direito, porque no momento do romance ou no momento da cena amorosa não teve o time certo. Às vezes metia algo totalmente sem explicação, principalmente nessa cena aqui. Eu achei uma parada nada a ver. Do nada meteu uma cena tentar ser de eti. Fora essa parte do exame, né, do doutor fazendo um check-upzinho nelas, que na moral, que tentou fazer algo meio que erótico. Pessoas que ficavam assistindo levava por mau caminho. Tá aí meu desabafo. Quase dropei esse anime, mas eu com força eu fui assistindo até o final. Eu acho mesmo que mais fez eu ter uma visão ruim dessa obra é assistir tentando comparar Monster Musume. Esse tinha tudo pra ser um excelente anime, porque a animação é boa demais, mega fluida e combina muito com o gênero do que esse anime passa, anime de esporte, que tem alguns fatores bons pra caramba, né? Mas pena que o que pra mim estragou essa obra foi a protagonista e a mãe dela, que meu Deus, eu ficava muito, mas muito puto com elas. O esporte que o anime aborda é o badminton, que cara, é algo que achei show, pô, filé pra caramba, né? Um esporte que não é muito conhecido, por isso que às vezes eu gosto pra caramba de anime de esporte. Pena, né, que vem a protagonista, mas de início você começa a gostar pra caramba dela, porque ela é uma protagonista OP pra caramba, mostra aquele ar de superioridade na hora da partida, mas acaba tendo no momento da obra, praticamente ela vira a vilã da obra inteira e começa a ser babaca pra caramba com todo mundo e muito filho da mãe, só por causa do passado dela com a mãe, e começa a descontar com todo mundo. Teve um momento que eu falei, tá, isso é muito desnecessário da parte dela, sério, mas como que eu queria que essa daqui chegasse e dasse uma surra nela pra parar de ser uma mimadinha. Caraca, eu tava torcendo muito. E ela aqui tá de parabéns. A história mesmo devia ser no foco total dela, mas teve um momento mesmo que pra mim foi a gota d'água. Até a amiga dela tentava ajudar ela pra parar de ser essa revoltadinha. Por sinal, isso tudo vai até no final do anime. E também eu tenho que até te contar que o motivo dela ser assim, eu acho um motivo muito besta. Mas aí eu falo, e a mãe dela? Ela era pra ser a vilã da história, mas no final ela ficou como a certa na história inteira. Eu parei e falei, sério, autor, tu meteu uma dessa? Porque não bastava o motivo esfarrapado daquilo que ela fez com a filha, ainda por cima sair na história como a heroína, meu Deus do céu. Aí eu fiquei revoltado pra caramba, ainda bem que foi no final do anime
anime, porque senão, se metesse uma dessa na metade, já teria dropado há muito tempo. O engraçado, quando eu tava assistindo esse anime, cada episódio eu terminava e lia os comentários do que as pessoas estavam falando em cada episódio. Eu sempre era no mesmo tipo, das pessoas puta, indignadas com a protagonista e com a mãe dela. E para finalizar, crédito ao Gin Bleach, que também faz a participação nesse anime. Rapaz, eu tava empolgado demais. Pra mim, ele era um dos hypes da temporada, né? Porque além de eu gostar pra caramba do visual dos personagens, eu gostei também da história quando eu fui ler a sinopse. E, cara, tinha altas expectativas. Porque fala desses dois personagens, são de reinos diferentes, que esses reinos estão em guerra. Só que eles acabam se encontrando e se apaixonando. Pô, eu falei, esse romance vai ser aquele romance. Mas que romancezinho meia boca eu achei, hein? Começou a virar uma coisa bem óbvia do que ia acontecer. Bem clichê. Na verdade, o anime todo é muito clichê, porque tem coisas aí que devia ficar bem melhor. Devia ter montado um roteiro bem mais trabalhado, com reviravoltas para eles se encontrarem. Deve ter um acontecimento. Pra mim na história foi muito cedo, porque do nada pra mim ficou uma coisa sem explicação. Pra mim o autor não soube aproveitar bem a história. Tinha algo muito bom em mãos que poderia virar algo muito maravilhoso, mas colocou coisas pra mim muito repetitivas, porque pô, praticamente toda hora ele se encontrava do mesmo jeito. E eu começava a assistir e falava, pô, de novo isso da mesma maneira? Fora alguns furos de roteiros que eu encontrava por aí, como na parte de algumas lutas, né? De preferência essa luta aqui dele, quando ele ia salvar ela, né? Quando ela tá prestes a cair num buraco, né? Numa explosão que ia ter. Do nada os figurantes que estavam atacando ele somem. Não sei se vocês perceberam isso, do nada eles sumiram. Apesar desse romance todo ter me desapontado pra caramba, mas pelo menos esse casal é um casal que dá pra shippar pra caramba, porque os dois são muito overpower. Vocês acabam gostando pra caramba deles, né? Principalmente dela. Mas em compensação, os figurantes, de preferência os amigos dele, são umas pessoas que não dá pra gostar deles, são muitos sem graça. Esse anime eu fiquei muito, mas muito decepcionado mesmo, porque eu tinha muitas expectativas mesmo para ele. Agora chegou a hora desse anime aqui. Esse aqui foi o que mais fiquei puto. Cada episódio eu ficava muito revoltado, mas revoltado mesmo. Eu assisti até o final, mas assisti com base do ódio. Mas então você fala, então por que você continua assistindo? Porque eu sou tipo daquelas pessoas que quando começa a assistir um anime, mesmo se fosse ruim, eu tenho que assistir até o final. Eu ficava com mais raiva ainda desse protagonista, que meu Deus, o cara tem 0 de QI. Em vez de tomar a decisão mais fácil, o cara conseguia tomar a decisão mais difícil. Essa história é uma história que deixava eu revoltado. Fala de um cara que tem uma namorada, aí apareceu essa garota. Foi uma garota que se esforçou pra caramba pra virar a esposa ou a namorada ideal, assim, confessado com ele, mas ele disse que tinha uma namorada, só que ela contando essa história pra ele, ele ficou com pena, ele também aceita ela como namorada, e na moral, isso era pra ser uma comédia romântica, mas de comédia isso não tem nada. Pior de tudo que a namorada primeira, né, e a principal namorada dele, mesmo ficando revoltada com ele, mesmo assim aceita ela. O pior de tudo, que o autor tenta transformar ele na história como o certo, pra não dizer que essa história não teve graça nenhuma. Teve sim. Teve uma cena da história que é a questão do histórico do celular. Essa parte eu ri pra caramba. Eu achei muito, mas muito engraçado. Os personagens da história também são bem histéricos. Principalmente esses dois. Que até que é engraçadinho isso. Mas ele não. Ele, cara, na moral, eu tenho muita vergonha dele. Tem coisas que ele faz que é muito vergonhoso. Eu prefiro muito mais que essas duas terminem a história juntas e ele sem ninguém, sozinho. Que aí sim eu ia gostar pra caramba do final. Porque essas duas eu shippo muito mais. Pelo menos se ele tomasse alguma iniciativa, né? E aí sim, pelo menos estaria valendo. Mas depois parece ter mais garotas querendo ficar com ele. Principalmente essa daqui. Que na moral, eu quando eu tinha visto umas imagens, eu falei assim, pô, vou gostar mais dela. Mas quando eu fui assistindo, na moral, eu fiquei com pena dela. Ô, garota chata pra caramba. Tem uma coisa que eu vi sobre esse autor. Esse autor até comentou sobre o final dessa obra aqui. Ele ficou triste com o final. Porque se fosse ele ia fazer todas elas terminam felizes. Meio que você dá pra entender que vai acontecer isso nessa obra dele, mas não tá parecendo isso. Tá parecendo uma coisa bem triste, mais triste ainda para ela. Se não fosse comédia, ia virar uma coisa mais triste ainda. Se você também ficou bolado com esse anime, então eu te recomendo você conferir essa obra aqui, que eu gosto até de dizer que essa obra é uma versão melhor
melhorada dessa que eu acabei de falar. Então se você não conhece ela e quer conhecer, clica no card aqui em cima. Eu fiz um vídeo falando sobre ela, desse famoso harém, desse protagonista da Sem Namorada. Aí sim é uma comédia romântica fantástica e engraçada pra caramba. Esse anime tem uma palavra ideal que se encaixa para ele, que é sem graça. Tem umas coisas bem engraçadinhas nesse anime, mas no geral ele é bem sem graça. Você tem noção, no começo até o final dessa primeira temporada acontece praticamente nada demais, nada que dá um grande destaque. Posso até dizer que esse anime é um Sword Art Online fracassado. O protagonista foi obrigado a jogar esse jogo, né, que é um jogo ultra mega realista. Quando eu fui ler esse nome, então eu pensava que ia por um caminho, mas acabou indo para outro caminho, um caminho bem sem graça. Nessa história até os jogadores desse jogo abandonaram ele por causa de ser chato. Até a história que gira em torno desse jogo mostra uma visão que esse jogo é chato, sem graça pra caramba, que o próprio anime fica desse jeito. Se você morrer no jogo, o seu console é queimado. A força do seu personagem no jogo é baseada na sua força física da realidade. Então pra você ser um personagem forte no jogo, você tem que ser um atleta ou fazer exercício ou musculação. E se você sente dor no jogo, você também sente uma dor na vida real. Então por isso que eu falo que é um Sword Art Online fracassado. O único motivo de eu ter assistido mesmo esse anime foi por causa dela aqui, né? Que eu gostei bastante dela. Talvez vocês devem saber o motivo. Ela que fez a protagonista obrigar ele a jogar foi simplesmente falando se ele zerar o jogo ela vai se casar com ele, né? Então essa é a motivação do protagonista. Ela até joga junto com ele, só que na moral, ela é uma inútil. Ela só fica atazanando a vida dele inteira dentro do jogo em modo fadinha. Ela não presta pra nada. No final do anime tem um plot twist, né? Era pra ser, só que ficou uma parada também muito sem graça. A animação não é lá grandes coisas. Tem uma coisa que é engraçado, mas ao mesmo tempo bastante constrangedor, que o protagonista, na moral, ele solta uns gritinhos que, cara, é muito vergonhoso. Além também que a história sempre zoa com ele, principalmente do trauma dele do passado. E por último, esse eu fiquei bem triste mesmo, porque tinha tudo, mas tudo mesmo para ser um excelente anime de romance. Parece que tava com preguiça, principalmente na parte dos nomes dos personagens. Não tem nome. Isso é uma parada muito sem lógica, porque os personagens necessitam de um nome para principalmente dar vida a eles, né? Também vida na história. Pelo menos essa é a minha opinião. Ou eu tive Alzheimer assistindo esse anime e eu esqueci dos nomes. Mas me diga aí, se na obra original é assim. Porque os caras, na moral, o herói se chama herói, a cavaleira se chama cavaleira e a Lorde Demônio se chama Lorde Demônio. Que, cara, na moral, quando eu fui assistindo eu parei e falei assim, não, será que é isso mesmo que eu tô pensando? Os caras não tem nome, porque pra mim isso são títulos. E essa obra é uma história de um romance entre a Lorde Demônio e o herói. Quando eu fui lendo a sinopse eu falei, cara, isso vai ser maravilhoso, mas o romance em si, né, que é tipo aquele romance bem devagar. Mas isso é o de menos, porque tem muitas obras assim mesmo. Pra mim, do começo até mais da metade foi uma coisinha bem mais ou menos assim, mas também quando chegou no final eu curti demais. Mas pra mim o início devia ter trabalhado mais na questão dessa guerra entre os humanos e os demônios. Se trabalhasse melhor, pra mim ficaria uma coisa show de bola. E também na questão dela ser o Lorde Demônio dos ancestrais, porque meio que ela parece na verdade uma humana, né? Porque esse chifre é só de fachada. Até ela brinca com isso. No começo eu fiquei uma meio que dúvida do que são os demônios, né? São só humanos mesmo com cabelo diferente, ou são pessoas que têm poderes, ou são aqueles típicos demi-humanos, né? No início eu fiquei bastante em dúvida nisso. E o maior motivo de eu ter falado para ter abordado melhor essas partes foi por causa que ao ser apresentado esse mundo desse anime, você sempre ficava com um sentimento por trás, que parecia que está faltando algo nessa história. E nesse desenvolvimento todo entre o herói e ela, cara, meio que parece que foi pulando as coisas, né? Principalmente na parte do romance. Mas claro, o anime ao todo não é ruim. Tem uma cena que eu achei maravilhosa, que foi essa cena aqui. Essa parte eu achei fantástica. Essa parte que eu falo, tá, valeu a pena assistir até aqui. E também a questão dela, da ideia dela para parar a guerra toda, isso também foi algo muito bem feito. Isso tá de parabéns. Fora também, né, que ela é uma Lorde Demônio maravilhosa.
Claro que isso tudo que eu apresentei foi o meu ponto de vista desses animes, que vocês podem ter outro ponto de vista, um ponto de vista melhor do que o meu, né? E ter com certeza opiniões diferentes. E se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí nos comentários. Então, quem assistiu até aqui, muito obrigado. E se você não deixou o joinha até agora, deixa aí porque me ajuda pra caramba. E aproveitando, você quer mais recomendações? Passa lá no canal porque tem várias outras bem bacanas. E novamente, muito obrigado e até a próxima. Fui!